No próximo capítulo de Amor Sem Fim, o episódio começa com a continuação da briga na casa de Nihan, onde ela exige silêncio, exausta com toda a situação, afirmando que é óbvio que o sequestro foi por dinheiro, pois quase que Emir revelava que havia relação com o marido de Karen, sendo interrompido por ela. Alegando cansaço, Nihan se retira para o quarto e chama Emir. Vildan pede a Onder que conte tudo, mas ele afirma não saber de nada, enquanto Zeynep aproveita para provocar e diz a Ozan que naquela casa há mais segredos do que pessoas. Ele responde que está cansado, e ela ironiza, dizendo que quer ver quando todos os segredos forem revelados. No quarto, Emir questiona por que ela está brava, dizendo que ele é quem deveria estar, e Nihan o confronta por quase ter revelado demais. Ele insiste que é claro e direto, ao que Nihan réplica que, sendo assim, ele deveria ter confessado também que ajudou a soltar da prisão o homem cuja esposa ele matou. Emir diz que apenas tentou encobrir o fato e questiona se ela realmente acredita que ele seria capaz de matar. Nihan responde que antes não tinha certeza, mas agora tem. Emir continua, dizendo que enquanto Kemal procurava provas, ele mandava os homens cuidarem de tudo e só queria tomar café com ela, ao que ela o acusa de ser repulsivo por ter matado e encoberto tudo. Emir nega, diz que quem matou Karen foi o idiota que ele mandou e que nem conseguiu sair de lá, e que só tentou proteger Nihan, já que ela foi a última pessoa a ter contato com Karen. Quando ela pergunta quem matou Karen, ele acusa um dos irmãos Soideri. Enquanto isso, Kemal chega em casa e encontra Leila nervosa, que o confronta por tentar parar balas por amor. Ele diz que faria tudo de novo, mas reconhece que não consegue mais viver assim. Leila o adverte que estão se envolvendo em algo perigoso e que ele está louco por tentar salvar Nihan da máfia sozinho. Kemal admite que não consegue se controlar, lembra que antes ela não era comprometida, confessa que a beijou e por um instante sentiu que ela era dele, mas logo percebeu que não era, pois ela pertence a Emir. Leila diz que isso é um amor proibido e que não podem estar juntos. Kemal decide se afastar de Nihan até que o casamento dela termine. Emir, em conversa com Nihan, admite que Tariki deveria apenas assustar Karen, mas acabou matando-a, e agora ele precisa proteger o irmão do ex-namorado dela. Nihan suspeita que tudo seja mais um jogo de Emir, e ele responde que se for, vencerá de novo. Emir questiona o que Kemal fazia no carro, mas diz estar cansado e resolve perguntar diretamente a ele. Ele afirma que Nihan é a coisa mais importante para ele e os irmãos dela, para Kemal. Nihan implora para que ele pare, mas ele ameaça parar de proteger Tariki e diz que Kemal se arrependerá de cada minuto com ela. Encerrando a conversa com um beijo forçado na testa dela e saindo. Nihan, indignada, limpa o beijo, enquanto a obsessão de Emir por ela fica evidente. Em outro ponto, Asu está muito triste e conversa com seu tio, que tenta convencê-la a ter paciência, pois acredita que Kemal perceberá que está apaixonado por uma mulher que não pode ter e acabará ficando com ela. Cansada, Asu diz que tem um plano. Nihan liga para Kemal, que vê a chamada, mas Leila questiona porque ele não atende. Ele diz que não tem nada a dizer, desliga e ainda desliga o celular. Nihan tenta novamente, mas cai na caixa postal, mostrando sua indecisão entre proteger o irmão ou seguir seu coração. No dia seguinte, Emir acorda, se arruma e abre a porta, onde encontra Zeynep, que entra provocando, perguntando se ele dormiu sozinho. Ele confirma que Nihan não o deixou entrar no quarto por estar com raiva. Ele tenta seduzi-la, dizendo que pensava nela, mas ao se afastar, diz que sabia que ela ainda era apaixonada por ele. Zeynep retruca dizendo que ele é seu pior pesadelo e que logo será ele quem se apaixonará por ela, quando ela poderá fazer o que quiser com ele, e que se arrependerá, pois ela o odeia. Emir pede novamente para ela sair, e ela o adverte mais uma vez. Ele admite que ela aprendeu bem com ele. Enquanto isso, Leila tenta impedir Kemal de sair para encontrar Asu, chamando-o para tomar café. Leila está preparando o café da manhã quando alguém toca a campainha. Kemal abre e encontra Onder, que agradece pelo que ele fez no dia anterior, e Kemal diz que só fez o que precisava fazer, pois o dia anterior já ficou para trás. Onder perguntou se Leila estava bem. Kemal respondeu que ela não queria falar com ninguém. Então Leila foi até a porta e disse que não se incomodasse, chamando de querido. Disse que teria uma reunião e que o conselho da administração iria mudar. Pediu para ela anular o processo e levar os documentos que havia enviado. Era a chance dela e pediu que não deixasse de ir a essa reunião. Onder foi embora. Kemal perguntou o que estava acontecendo. Leila respondeu que ele estava tentando limpar a consciência. Ozan e Zeynep estavam sentados tomando café. Zeynep bufava.
Ozan perguntou o que ela tinha. Ela respondeu que ninguém a considerava naquela família e que nunca sabia de nada. Ozan perguntou como assim. Ela deu como exemplo que Emir dormia sozinho no quarto e até Efsane sabia disso, mas ela não. Vildan apareceu e perguntou por que ela não voltava para a faculdade e desistia de ser dona de casa. Zeynep respondeu que ia dar um tempo na faculdade e que tinha feito a melhor escolha. Disse que ia se dedicar um pouco a se acostumar com todos e a cuidar de Ozan também. Levantou-se e disse que ia pegar um pouco de café turco e perguntou se queriam. Provocando Vildan. Em seguida, corrigiu-se dizendo: "Ah, desculpa, não seria assim. Quer um pouco de café, querida sogra?" Saiu rindo. Ozan riu e comentou que ela era maluca, mas fofa. Vildan revirava os olhos com raiva. Emir estava saindo e chamou Nihan, que passava por ali. Pediu ajuda para tirar um pelinho do blazer. Nihan puxou e ele foi indo embora, mas pediu que ela esperasse um pouco e desse a mão. Nihan perguntou o que ele estava fazendo. Emir respondeu que era só para ela não esquecer certas coisas, porque ela andava distraída ultimamente. De longe, Zeynep escutou e viu tudo. Emir amarrou o pelinho como se fosse um anel na mão de Nihan e beijou sua testa. Nihan desceu e Zeynep perguntou se ela estava bem. Nihan apenas confirmou com a cabeça. Assu estava na casa de Fehime, falando sobre o tio. Fehime ficou um pouco triste. Assu comentou que agora só tinha ele em sua vida. Fehime respondeu que ela seria como uma filha para ela e que não se preocupasse com isso. Assu então disse que havia ido por outro motivo. Estava apaixonada por Kemal. Fehime ficou muito feliz e disse que queria muito que os dois ficassem juntos. Assu contou sobre a proposta do tio, que queria que ela se casasse com Kemal e deixaria a empresa para os dois. Fehime ficou feliz, mas Assu disse que Kemal não queria. Kemal ainda estava apaixonado por Nihan. Fehime respondeu que ele não podia dizer isso depois de tudo que o tio Haki fez por ele. Assu então sugeriu que elas podiam fazer algo juntas para que ele esquecesse Nihan. Fehime disse que ela mesma faria isso com as próprias mãos, nem que fosse a última coisa que fizesse no mundo. Não queria ver Kemal com Nihan e ele não poderia negar um pedido vindo da mãe dela. Disse que queria netinhos andando por aquela casa, que não queria mais Kemal com Nihan e que o desejo do tio também era o dela, que Kemal e Assu se casassem. Kemal disse a Leila para não interferir em nada na empresa sem antes falar com ele, que conversaria com o advogado. Leila respondeu que estava cansada de bancar a babá naquela casa e que quanto mais ele tentava proteger as pessoas, mas essas pessoas se davam mal. Desejou boa sorte com os riscos que ele iria correr naquele dia e debochou dizendo que sinceramente esperava que as balas não o atingissem. Riu e Kemal foi embora. Kemal saiu de carro e encontrou Nihan, que entrou em seu veículo. Kemal perguntou quantas vezes mais iriam fazer aquilo. Nihan disse que estava cansada e sugeriu irem para um lugar tranquilo para conversarem. Vildan estava falando com Galip para resolverem o restante das coisas da casa. Galip disse que tudo estava certo, mas que ela não se precipitasse, pois ainda havia muita coisa por vir. Riu. Vildan disse que ele era muito engraçado. Kemal e Nihan pararam o carro. Ele disse que ela podia falar. Nihan pediu para ele não olhá-la daquele jeito. Ele respondeu que era de sua natureza. Ela comentou que a natureza dele havia mudado e ela nem havia percebido. Ele pediu que ela falasse logo porque seu dia estava cheio. Nihan então contou que ele não a atendeu e que precisava contar algo importante no dia anterior. Disse que Taner havia dito com todas as letras que foi Emir quem matou Karen, mas quando ela confrontou Emir, ele disse que quem matou foi Tariq. Kemal respondeu que já sabia e que Emir vinha ameaçando entregá-lo à polícia. Nihan então entendeu que Emir havia planejado tudo para ameaçá-lo, o que era muito perigoso. O celular de Kemal tocou. Era Assu perguntando se ele iria. Ele respondeu que sim, mas que chegaria um pouco tarde. Desligou. Kemal comentou que tentou falar com Tariq, mas ele não o escutava. Disse que Emir tentou manipular Nihan usando o irmão dela, mas isso não funcionaria com ele. Agradeceu a Nihan por ter avisado, mas pediu que ela não fizesse aquilo de novo. Nihan perguntou para onde ele iria. Kemal respondeu que já havia pedido para ela parar de insistir. Ela disse que era muito difícil. Ele respondeu que nada era fácil para eles. Nihan desceu do carro e Kemal foi embora. Ela caminhava quando recebeu uma ligação da amiga, que perguntou onde ela estava. Nihan respondeu que estava perto de casa. A amiga quis saber o que havia acontecido. Nihan respondeu que nada. A amiga comentou que parecia que isso estava virando rotina.
Nihan disse que havia coisas que não saíam da cabeça dela e queria procurar respostas. Kemal ligou para Zerri e perguntou se ele conhecia alguns donos de estacionamento. Zerri respondeu que sim. Kemal disse que enviaria uma placa e queria que ele se informasse sobre as horas de entrada e saída do carro naquele estacionamento. Zerri perguntou se havia alguma data específica. Kemal respondeu que sim, a data do assassinato de Karen. Zerri perguntou de quem era o carro. Kemal respondeu que era de Emir, mas quem dirigia era seu irmão. Vildan e Galip já estavam no local para assinar os papéis da casa. Vildan agradeceu a Galip e disse que se não fosse por ele, ela não teria conseguido se vingar da irmã nem ter comprado a casa. Então, eles assinaram os documentos e depois que Galip assinou, Vildan questionou o motivo de seu nome não constar na escritura da casa. Galip explicou que, na verdade, ele foi o responsável pela compra da casa. Ele a chamou para outra sala, onde Vildan expressou sua surpresa e frustração, afirmando que o acordo entre eles era de que a casa seria de ambos. Galip, no entanto, negou que esse fosse o acordo e lembrou que no final, o que ele havia ganho foi um valor significativo, 20 milhões. A casa agora era dele, e ele ressaltou que apesar de a casa ter sido tirada de Leila, ninguém da família de Vildan seria mais proprietário dela. A discussão terminou com Galip enfatizando que a casa era sua, e que as consequências de suas ações seriam para Emir e Nihan, mas que Vildan não precisava se preocupar com isso. Vildan, sentindo-se enganada, ficou refletindo sobre a situação. Ela achava que havia saído vitoriosa, mas no final, quem realmente obteve vantagem foi Galip. Por outro lado, Leila estava com seu advogado, que garantiu que Vildan receberia o documento ainda naquele dia. Leila, no entanto, decidiu entregar o documento pessoalmente a Vildan. Enquanto isso, Kemal estava com Su, que estava visivelmente triste e preocupada com a situação de seu tio, pedindo ajuda a Kemal para motivá-lo, já que ele andava muito abatido. Ela temia que se ele morresse sem a ajuda de alguém, não poderia se perdoar. Kemal, embora compreendesse a preocupação, disse que discutiriam isso mais tarde, pois precisava ir até a empresa de Emir. Tariq, na casa dos pais, foi surpreendido pela preocupação de sua mãe, que insistiu para que ele não saísse sem comer. Tariq, mesmo agradecendo pela comida, comentou que não era apenas a comida que o atraía àquela casa. Sua mãe, um tanto preocupada, foi embora, e logo seu pai entrou e começou a questionar o filho sobre o seu paradeiro. Quando Tariq explicou que esteve na casa de um amigo, o pai insistiu para saber quem era esse amigo e qual tipo de trabalho ele realizava para ele. Tariq, incomodado, respondeu que sabia as respostas, mas não as compartilharia com o pai, questionando por que ele não confiava nele. Sua resposta indicava que ele sentia que não era tratado da mesma forma que os outros filhos. O pai, no entanto, lhe deu conselhos, dizendo que ele deveria assumir a barbearia e ser seu próprio chefe, já que o desejava mais perto deles. Apesar disso, Tariq já sentia que não havia mais volta em sua vida e que era tarde demais para seguir o caminho que seu pai esperava. A mãe, preocupada, questionou se ele estava sendo obrigado a trabalhar para alguém, mas Tariq reafirmou que não havia mais retorno. O pai, em resposta, disse que a porta de casa sempre estaria aberta para ele, enquanto seguisse o caminho do bem. Tariq então se levantou para ir embora e sua mãe, vendo que ele não havia comido muito, perguntou se ele retornaria mais tarde, mas ele negou. Ela então afirmou que prepararia algo para o marido, mas ele recusou. Em seguida, seu pai começou a se lembrar do passado, quando todos comiam juntos, e expressou sua tristeza por não saber onde tinha errado, se culpando pelo afastamento de Tariq. Sua esposa Fehime o consolou, dizendo que isso passaria e que assim como seus filhos haviam partido, eles também retornariam, e que eles superariam esses dias difíceis com fé. Enquanto isso, Nia esperava do lado de fora até que Tariq apareceu. Ela o chamou e, ao se aproximar dele, mencionou que precisava falar sobre o assassinato de Karen. E assim o episódio se concluiu.